Meu amigo César, primeiro a entrar, César. Abraço. Tudo bem? Isso aí, vamos lá para mais uma live, né? É, isso aí, vai. Vamos colocando aviãozinho aí para chamar a turma. Marcelão, um abraço, meu amigo. Meu amigo Fernando, isso aí. Vamos lá. A nossa convidada já está presente também, Cláudia, fiel escudeira também. Vamos lá. Eli, vai apertando os coraçõezinhos aí pra gente poder chamar a turma para participar dessa live aí, que o tema é muito interessante. Boa noite, Cláudia. Boa noite, meu amigo Fernando. Fernando Lobo. Cláudio Pereira. Doutor Cláudio. O homem das estatísticas. Aí, Roberta, Rita. Boa noite, tudo bom? Obrigado aí pela participação de todos, hein? E já vai entrando, já vai apertando o coraçãozinho aí, hein? Vamos amar. Meu amigo Júnior, um abraço, meu amigo. Niltinho, meu primo aí de Eunápolis, na Bahia. Um abraço. Camilinha. Eu já vou chamando aqui a nossa convidada. Um abraço. Olha, e a nossa convidada já está entre nós. Boa Boa noite. noite. Para receber, vou botar o tema aqui relacionado, ó. Aí, dá energia aí, ó. Tá ouvindo aí? Para dar uma aliviada na tensão. Vamos lá! Eu sempre escolho uma música relacionada ao tema pra gente começar bem, né? Música é bom. Josimeide, um abraço, Meide. A Meide não perdeu nenhum ainda, né? Vamos lá! Tema muito importante, hein? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer, aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro. É isso aí. Nossa, você está me ouvindo? Acho que ela não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo? Ela disse que travou, mas agora voltou. Agora já voltou. É isso aí. Então vamos dar início, né, à nossa live. Eu gosto tanto dessa palavra live, que quer dizer viver, vida. Vamos lá, né? E ainda mais falando de alimentação, que coisa boa, né? Isso é muito bom. Nosso tema aí, a importância da alimentação saudável em tempos de quarentena. Né? Ana, é a primeira vez que você está participando de uma live comigo. Eu costumo sempre abrir minhas lives, tudo que eu faço, sempre agradecendo a Deus. Agradecendo por estarmos aqui, né, por
com vida, com saúde, né, por eles nos conceder todos os momentos de nossa vida. Nesse sentido, eu agradeço e, na sequência, eu já agradeço a cada participante, né, porque nós temos aí os fiéis escudeiros que nos prestigiam sempre. Meu abraço, minha gratidão a todos vocês, viu? Saiba que eu amo todos vocês. E quando eu falo aqui, quando eu posto nas minhas redes sociais, eu falo com o coração, né? Tá certo. Ana, ó, desde o início da pandemia, né, do Covid-19, a gente tem visto aí nas redes sociais muitos memes relacionados às pessoas que estão comendo mais, que estão engordando, alguns memes muito engraçados. Mas que pese seja engraçado, nós sabemos que tem um assunto muito importante por trás desses memes, né? Que é Sim. a alimentação saudável. E para falar nesse assunto, a gente tem que falar com quem é um profissional da área, e nesse caso, uma nutricionista. Então, seja bem-vinda aí para o nosso bate-papo e a sua saudação inicial aos nossos live espectadores. Eu nem sei se o termo é esse. Não, tá ótimo. Boa noite, né? Eu agradeço o convite, né, que foi intermédio da Fabi. Então, fico muito grata. É a primeira vez que eu tô fazendo uma live, então eu tô muito nervosa, né? Mas a gente vai caminhando, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Com certeza, vai sim. Ana, essa quarentena, ela mexeu com o hábito alimentar de muita gente, né? E eu já homenageando o meu amigo Dr. Cláudio Pereira, que gosta de dados, de estatística, eu já vou começar hoje com dados. Vamos lá. As pesquisas mostram que durante essa pandemia, os pratos e as culinárias preferidas das pessoas são 67% pizza, 47% hambúrgueres, 44% de comidas brasileiras, 41% sanduíche, 39% massas e grelhados, doces e bolo está com 32%, salgado 31%. Muito bem. Isso é preocupante porque a gente não vê aí nessas estatísticas nada assim relacionado àquilo que vocês recomendam? Sim, é muito preocupante, porque quando a gente fala em alimentação saudável, o pessoal só pensa em fruta, legumes e verdura, ou abominam o carboidrato, né? Mas acaba às vezes consumindo esses tipos de alimento, que são calorias vazias, né? São carboidratos que ingere e rapidamente a gente tem o pico de insulina, que vai fazer com que a gente engorde, né? Então, tudo que for consumido moderadamente é melhor para a saúde. Então, a alimentação saudável, a gente vai estar consumindo carboidrato, vai estar consumindo arroz, feijão, não só as frutas, verduras e legumes, né? Mas aí, quando a pessoa foge um pouco dessa alimentação, cai nesse tipo de alimento, né? Inclusive, falando de dados, antes da pandemia, estava fazendo uns estudos, né? Que até vou comentar aqui, também tem uma colinha. 20%, né, do pessoal que estava sendo entrevistado, 20% consumia refrigerante e sucos industriais de 4 vezes a semana, de 3 a 4 vezes na semana. 22% comia de 4 a 5 vezes na semana os doces. 18% substituíam as refeições por os lanches, pizza, hambúrguer, né, foram os mais votados, 7 vezes na semana. Se antes da pandemia já estava esse número alto, né, de consumo dessas calorias vazias, imagina agora que a gente teve esse turbilhão de emoção, né, o psicológico super abalado, todo mundo preso em casa. O que aconteceu? O iFood, né, nossos aplicativos que facilitam a vida, né, então assim, é mais fácil. Então, a rotina mudou. Então, o consumo foi, assim, aumentou muito, né? Então, aí todo mundo fica preocupado, né? Ai, no peso, no peso. Então, conforme a gente consome esses tipos de alimento, né? A gente não tem o gasto,
porque a gente está se movimentando menos, né? A gente não está, tem gente que não está se movimentando, passa o dia inteiro trabalhando em casa, sentado, e mal levanta para fazer sua refeição. Então é bem preocupante. Entendi. Então eu acho que eu fiz uma inversão. Eu deveria ter feito a live anterior com você e essa com a Gislene, que aí que com a Gislene eu falei sobre exercitar. Aí com você nós iríamos estar nos alimentando e com ela a Eu gente. consigo. Porque o que está acontecendo, né? A gente gasta. Então isso faz com que a gente engorde, né? Porque a gente vai acumulando essas calorias, né? Então, assim, os dois maiores problemas hoje de obesidade é porque consome-se mais do que gasta, consome-se mais energia do que se gasta energia, né? E o segundo fator é o psicológico, porque muitas das pessoas acabam descontando na comida, né? Tá estressado ou tá muito ansioso, né? Então acaba consumindo, além, às vezes está comendo e nem percebe o quanto que está comendo, né? E os hábitos, né? Às vezes a pessoa acaba comendo na frente da televisão, Entendi. e quando vê, já comeu um monte. Tem. Ah, tá travando. Tá tendo muitos comportamentos diferentes, né? Tem uns que ficam beliscando, outros comem exageradamente, né? Isso é relacionado ao metabolismo de cada um, ou é relacionado mais à ansiedade do momento mesmo? É ansiedade, totalmente psicológico. É psicológico, não tem nada a ver com o metabolismo individual de Não, cada pessoa. não. Nosso organismo funciona assim perfeitamente, é um reloginho. Tá? Então a gente tem as principais refeições, né, que a gente fala, café da manhã, almoço e jantar, e entre essas refeições a gente costuma fazer os lanches, né? Quem tem uma atividade, quem tem mais atividade durante o dia, acaba sentindo fome. Mas normalmente quem está sedentário, às vezes come por comer, porque às vezes a pessoa não está com fome entre o café da manhã e o almoço, né? Às vezes vai sentir fome para o almoço do jantar, que o período é mais longo. Então acaba fazendo lanche. Mas esse hábito de beliscar é o que atrapalha bastante quando a pessoa está com aquele foco de emagrecer. Né? Porque quem tem esse hábito, até quem não tinha o hábito, agora na pandemia eu estava conversando com alguns pacientes, começaram a ter o hábito de beliscar. Porque tá em casa, tá fácil, a geladeira, a despensa, tá muito fácil. Né? Então acaba beliscando mesmo durante o dia. Isso atrapalha bastante o nosso organismo, né? Porque toda hora você vai comer um pouquinho, beliscar um pouquinho, e a gente vai ter aquele pico de insulina, que é a hora que o organismo fala, opa, chegou comida, deixa eu liberar a insulina aqui para levar os nutrientes para o restante do corpo. Falando a grosso modo, né? Para poder entender. Entendi. Quando eu me propus a fazer essa live com você, eu fiquei pensando, eu disse, nossa, eu vou ser o exemplo usado por ela, mas o exemplo do que não se deve fazer, porque eu não faço assim, uma boa alimentação. Eu sou nordestino, baiano, gosto muito de comer a feijoada. Eu cheguei a comentar contigo, né? Uma feijoada, essas comidas mais enérgicas, né? Eu disse assim, ela vai me usar como exemplo. Mas em compensação, eu faço uma coisa que você faz e gosta também, que é correr, né? Ah, eu amo correr. A gente gasta bastante energia na corrida. Exatamente, né? Mas ainda bem, né? Pelo menos eu estou compensando aí, apesar de gordinho, mas... A gente fala, né? Quando o pessoal fala, ai, dieta, regime, dieta, regime, a gente trabalha com plano alimentar. Né? Então, quando a gente faz um plano alimentar, a gente conversa com o paciente, a gente entende a rotina dele, né? Porque a gente tem que entender a rotina, quem faz a compra, quem que cozinha, né? Para a gente entender como que vai ser, porque não pode ser uma coisa chata. Você fala, ai, dieta, regime, a pessoa fala, ah, não vou comer nada, vou passar fome. Né? E não, a gente tem uma série de opções, e claro que a gente tem, não vou falar que a gente tem o dia livre para comer o que quiser, mas às vezes uma refeição no final de semana, a gente pode comer o que a gente gosta, no seu caso, vamos colocar como exemplo, uma feijoada, mas também não precisa comer aquele pratão de feijoada, a gente come um pouquinho, moderado,
né? É. Então, assim, não é tão engessado, né? Como tem muita gente que fica preocupado, eu vou procurar nutricionista, ela vai me tirar tudo, né? E não é bem assim, né? Então a gente consegue trabalhar, né? Porque a gente tem que ter uma alimentação o quê? Equilibrada, né? A não ser que a pessoa tenha alguma patologia, né? Alguma doença, é um diabetes, é um hipertenso, então acaba sendo mais restrito, né? E com esse isolamento, tem muitas pessoas que estão desenvolvendo pré-diabético, né? Porque fica Sim, muito ansioso, sim. come, né, errado, né? Então, assim, o psicológico vai mexer com tudo, né? Com todo o nosso organismo aí. O cérebro é Sim, complicado sim. para a gente Sim. falar, porque vai atrapalhar às vezes, né? Nesse momento, porque a carga emocional é intensa, né? É pesada. Certo. Me diz uma coisa, tecnicamente falando, até alusivo ao nosso tema, como você conceituaria, como você falaria para a gente, o que é uma alimentação saudável? Então, vamos lá. A gente precisa consumir um pouco de cada alimento, né? Então, fazer o café da manhã, a gente precisa de um carboidrato, de uma proteína. Ah, eu posso comer um pão? Come um pão integral, sem açúcar, um ovo mexido, né? O café, chá, sem açúcar. Se for utilizar um adoçante, procura o natural, que seria o stevia, né? Então, assim, a gente tem essas opções. Tem o consumo da fruta. Ah, às vezes eu não consigo comer tudo isso no café da manhã. Então, pega a fruta e deixa para o lanche da manhã. No almoço, dá para a gente dividir o prato, né? Olha para o prato e divide. Metade do meu prato vai ser de vegetais, vai ser a salada crua. Aí eu tenho legumes, um pouco de arroz, feijão e mais a carne para distribuir no restante do prato, né? Falando assim em questão de porção. Então, assim, nesse momento a gente está consumindo vitaminas, minerais, carboidrato, proteína e gordura, né? A gordura boa, né? Uma carne que não seja muito gordurosa, cuidar com o tipo de óleo que utiliza para fazer esse alimento, utilizar os temperos naturais, alho, cebola, salsinha, coentro, né? São excelentes, né? São ricos em vitaminas também. Então, assim, deixar um pouco a parte industrializada, né? Entendi. Não usar temperos prontos, industrializados, que acaba fazendo mal, né? Ele contém muito sódio. Se for fazer um lanche da tarde, associar a fruta, uma vitaminas de fruta, né? Está associando aí um iogurte natural. E a janta ser um pouco mais leve, né? Dá preferência para salada ou grelhado. As preparações, grelhado, assado, cozido no vapor, né? Evitar ao máximo a fritura. Aliás, abominar a fritura e o açúcar. Entendi. Você falou aí em fazer as divisões no prato, né? De 3 a 4 partes, e falou também na parte de salada crua. Me diz uma curiosidade. Esse lance de comer a salada crua inicialmente é mais etiqueta ou tem alguma influência? Não tem influência para a nossa digestão, para consumo dos nutrientes, não tem. Pode Não, estar não tem. consumindo. Ah, beleza. Eu tô vendo aí que já tem algumas perguntas. Daqui a pouco a gente vai liberar as perguntas aí pro pessoal. Se prepare que o pessoal vai ter consulta gratuita hoje com a nutricionista aí, né? Vamos deixar 5 minutinhos para as perguntas. Ó, eu tô vendo que tem um monte de fãs sua aí. Olha, Ah, rapaz, é? você não é fraca não, hein? Ai, ai, vamos lá. Eu estava vendo um termo que eles estão usando muito, e nós brasileiros gostamos muito de modismo, de americanizar as coisas, né? Eu vi alguma coisa relacionada a plant-based, que seria a base de planta. Isso tem algum efeito? Você aconselharia isso? Porque a cultura do brasileiro é comer o feijão com arroz, com a carne, né? E você aconselharia isso? Isso é estética? Como que funciona? Esse Ah, depende. plant-based. Não, depende.
né? A gente fala que na nutrição tudo depende. Né? Nós advogados usamos muito essa palavra, não queira roubar não, que essa palavra é nossa, não? Depende, Então, depende. vamos dividir. Porque a gente na nutrição usa muito o depende, né? Então, assim, a gente tem que estar consumindo nutrientes de todos os tipos de nutrientes, né? Porque às vezes, quando a gente faz uma restrição, eu vou citar o exemplo mais comum, a lactose e o glúten, tá? Então, quando às vezes a pessoa vai fazer uma restrição, eu não vou mais comer glúten. Quando ela quer comer o glúten, aí que ela tem o problema. Porque o organismo se adapta a não receber esse tipo de nutriente. Então, assim, eu sou a favor de consumir moderadamente, um pouco de cada nutriente, né? Um pouco de cada alimento, né? Eu não gosto muito dessas coisas restritivas, não. Eu acho que a gente precisa um pouco de cada alimento. Então você já está tirando o meu medo de ir nutricionista, e no caso vai ser com você. Que ótimo! Ninguém precisa ter medo de nutricionista. Né? É que às vezes o pessoal já põe propaganda aí. Tipo, a nutricionista vai tirar a gente, não vai comer nada, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, a gente pode, moderadamente. Entendi. Outra coisa, aí já é uma curiosidade minha também. Isso que o pessoal fala, posta, comenta, comer de 3 em 3 horas. Como funciona isso? Em que isso implica pra gente? Funciona mesmo ou não? Então, eu não sou adepta a comer de 3 em 3 horas. Porque às vezes você não tá com fome, aí você vai comer porque deu as 3 horas. Né? Então, assim, a gente tem que comer quando a gente sente fome. Né? Claro que a gente tem que ter, principalmente entre as refeições, então a gente tem que ter alguns produtos de fácil preparação, né? Uns lanchinhos simples para a gente poder estar consumindo. Sentiu fome, a gente sabe o que a gente vai estar consumindo. Mas comer de 3 em 3 horas, eu sou formada há 17 anos. Então, na época que eu me formei, não podia comer ovo e se comia de 3 em 3 horas. Né? O ovo era 2 vezes na semana. Hoje a gente come ovo o dia inteiro. Nem fala, eu não entendo nada desse negócio de ovo. Uma hora faz bem, outra hora faz mal, eu não entendo. Sim, mas pode continuar. Então, na época que eu me formei, era muito assim, tem que comer de 3 em 3 horas, certinho, de 3 em 3 horas. Mas se a pessoa não tá com fome? Se daqui 3 horas eu não sentir fome, eu vou estar comendo, então assim, eu vou estar armazenando calorias. Né? Então a gente só vai armazenando. Né? Por isso que até eu faço um mapeamento com os meus pacientes. Sentiu fome? Que hora você sentiu fome? O que você tinha comido antes? Para a gente poder entender como que vai ser esse plano alimentar. É totalmente individualizado. Não posso falar assim, todo mundo vai comer de 3 em 3 horas. Todo mundo vai comer arroz, feijão, carne e salada de rúcula. Entendeu? Então, assim, é totalmente individualizado. A gente vai do nosso organismo. Tem gente que sente fome a cada 3 horas, mas come porções pequenas, né? A gente pega uma pessoa que tem esse hábito de comer a cada 3 horas, é totalmente, a porção, assim, é nada, né? Porque já se habituou, então sente fome, mas a quantidade é baixa. Não faz aqueles pratos, não come o que tiver na frente. É bem controlado. Para comer de 3 em 3 horas tem que estar com uma porção bem controlada. Entendi. Eu vi uma pergunta, já vou até antecipar. Comer somente frutas e verduras deixa a pessoa mais triste? Alguém me perguntou isso, eu não lembro quem foi. Tem alguma influência? Não. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Alguém perguntou, pode falar. Não tem influência. Assim, é que vai de gosto, né? São, salada, que nem agora nessa época de frio, não gosto muito de comer salada, não gosto de comer frito, mas a gente não fica triste. Fruta tem frutose, é açúcar, como que a gente vai ficar triste? É doce? O Marco Almeida falou que foi ele aí. O Marco é meu primo. Né?
A Cláudia tá falando, eu como de 3 vezes a 4 por dia, mas não como besteira geralmente. Ah, tá certo, né? Se a gente come assim o que realmente é uma refeição mais nutritiva, né? Tá ótimo. Eu falo, 4 refeições no dia para quem não sente muito fome, não tem um gasto energético excessivo, é o suficiente para manter o peso, né? Porque assim, o emagrecer é estética, né? Então é pura estética. Que nem agora que tá todo mundo aí comendo bastante, né? Extrapolando um pouco. Quando acabar acabar assim a pandemia, a gente nem sabe como que vai ser isso. Todo mundo vai querer emagrecer em um mês ou em 15 dias, né? Quer emagrecer. Aí faz aquelas dietas super restritivas, né? Mas tem que lembrar, é o conjunto, é alimentação equilibrada com gasto energético, né, com atividade física. O emagrecer vai ser consequência. Se a gente tem uma alimentação equilibrada, se a gente consome todos os tipos de nutrientes, ao longo do tempo a gente vai perdendo peso, né? Então a gente perde o peso, é a consequência da nossa alimentação, né? Sem contar a prevenção para as doenças, né? Porque se a gente consome muito alimentos gordurosos, né, problema cardiovascular, então assim, a intenção é ter uma alimentação equilibrada para ter não é o corpo ser magro, mas estar saudável, né? Tem que estar com saúde. Né? Às vezes a gente pode falar, alguém está acima do peso, mas a gente vai fazer os exames bioquímicos, né? Exame de sangue, a gente vê que a pessoa tá tudo certinho, a dosagem de vitaminas, né? Não tem problema. Né? Então a gente precisa avaliar a saúde. A perca de peso é consequência. Ah, beleza. Teve uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Quem foi que falou em 16 horas de jejum intermitente? Foi. O jejum intermitente, o famoso jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é assim, ele é uma estratégia de emagrecimento, mas nem todas as pessoas conseguem perder peso fazendo jejum intermitente, porque depende do organismo, de cada um, não é? Então, assim, o que é importante? O jejum. O jejum, a gente faz trocas celulares, né? E a perca de peso é consequência. Para alguns funciona, para outros não. E o que é importante? Tem gente que faz o jejum sem o acompanhamento de um nutricionista ou de um médico. Então, a hora que ele finaliza esse horário de jejum, de 14, 16 horas, 18 horas, né? Acaba comendo qualquer coisa. E não, a gente precisa quebrar esse jejum com alimentos diferenciados. Eu não posso ficar 16 horas sem comer e comer um prato de macarrão, um prato de arroz e feijão. Né? Então a gente adapta direitinho com o paciente. Normalmente a gente pede para a gente falar que essa primeira refeição é uma refeição cetogênica, porque a gente come muita gordura, tá? Proteína e gordura, tá? Então assim, é todo um trabalho que é feito em cima do paciente, das necessidades dele, né? Então a gente vê também o pessoal, sai do jejum, come tudo isso. Aí até dá o horário dele parar de comer, ele não para mais. Aí ele fica 4 horas comendo. Então, assim, é complicado. Então, acho que o jejum intermitente tem que ser feito, mas com acompanhamento de um nutricionista ou de um médico. Não dá para ficar sem comer e depois comer qualquer coisa. Como tudo em nossa vida, existem os profissionais para isso, né? Não adianta eu querer me meter na sua área, que eu não vou saber. Tem que ter o acompanhamento profissional, né? Sim. E mais uma pergunta aqui da Maria Santos. Qual é o tipo de folhas que é boa para a memória? Bom para a memória, olha, a gente precisa consumir bastante vitaminas e minerais, tá? Então, as folhas de verde escuro, né? Então, rúcula, couve, agrião, né? A gente consegue ter bastante nutriente. Bom para a memória também é comer peixe, né? Fazer aí o uso também de, né? Já vamos falar de suplemento de ômega 3,
Então a gente precisa ter uma alimentação bastante balanceada e procurar bastante esses produtos. Os verdes escuros, os vegetais, né, de verde escuro são os que têm mais nutrientes, né? O alface tem fibra, ótimo. Mas um agrião tem vitamina C, tem vitamina K, né? A couve tem cálcio, tem mineral. Então, assim, é importante a gente fazer a variedade. A gente precisa variar os alimentos. Entendi. Ó, e tá vindo aí, parabéns, né? Parabéns, Paulinha, tá muito legal. É seu E vou, fã. obrigada, gente. Marco Almeida. Tem mais uma Continuo pergunta. nervosa aqui, mas tá tudo bem. Se nervosa tá assim, dando essa aula pra gente, né? Imagina sem. O pessoal tá elogiando aí muito suas dicas. Tem a pergunta da Juliana. E as crianças, como fazer com relação ao regime? Criança É que a Juliana é minha sobrinha, tem 8 anos. tem 8 criança. Não, a gente consegue trabalhar com as crianças, né? Primeiro que a gente precisa explicar o porquê dos alimentos, né? Explicar cada nutriente, o que faz bem, tudo, para ela poder pelo menos consumir mais produtos, né, alimentos nutritivos, do que o que a criançada gosta, que são esses salgadinhos, doce, bala, né? Claro, a gente tendo uma alimentação bem regrada, uma vez ou outra, né, a gente pode dar uma bala para uma criança, mas é importante eles entenderem o que o alimento faz no organismo, né, o bem que ele faz. Né? Então, acho que fica mais fácil para a gente trabalhar com dieta com criança dessa forma. Entendi. E vamos contemplar aí nossos, como foi o termo que eu usei, live espectadores, né? Vamos contemplar aí que as perguntas estão vindo. Vamos Anotei uma responder. aqui. A Rita perguntou, mito ou verdade sobre tomar o limão em jejum? Limão em jejum e gratidão. Né? É o que tá moda aí dos nossos blogueirinhos famosos. Tem que ter cuidado, inclusive, né, com essas informações, né? A gente tem que sempre realmente buscar a informação. Mal não faz, né? Tomar água com limão. Tem estudo, né? Então, assim, a gente pesquisa, então a gente verifica. Tem estudos que dizem que faz bem, tem estudo que diz que faz mal, né? Então, assim, a minha opinião, não faz mal, né? A gente acaba regulando o pH do estômago, né? Então, acho que, assim, eu vou nessa linha. Os estudos que eu li, que eu vi, eu prefiro que não faz mal, né? Mas não é um foco para emagrecimento. Ele apenas vai dar uma regulada no pH do estômago, né? Tá em jejum, se for um longo período em jejum, normalmente, né, à noite. Então, você também se dá uma regulada, como que a gente beber uma água antes da primeira refeição, antes do café da manhã. Você toma água, você dá uma organizada no estômago, vamos dizer assim. Legal, entendi. Vamos continuar de perguntas aí, né? A Eli falou, as frutas são sempre bem-vindas. Ou há alguma que não é muito recomendável? Tem muito mito em relação a diabetes. Tem alguma relacionada a diabetes Então, assim, que fruta. não seja recomendável? Para diabético, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de fruta, tá? A gente procura as de baixo, tem menos carboidrato, como abacate, né? Vou dar um exemplo do abacate, mas abacate, goiaba, né? Que acaba tendo menos carboidrato. Mas a gente tem que sempre estar, o diabético, ele sempre tem que comer associado a alguma proteína. Vamos explicar assim, fica mais fácil. Então, você vai com
uma fruta com oleaginosas, né? Então, o mix de castanha com uma fruta, a banana, que tem muito carboidrato, o diabético pode comer a banana? Pode, mas ele come com aveia. Então, a gente precisa fazer a junção desses alimentos. Né? Então, para o mix de castanha, pode tomar com iogurte natural, sem açúcar. Então, a gente sempre vai estar fazendo a junção. Entendi. Tem outra pergunta aqui do Erinaldo. Magnésio, Ah, magnésio é bom. Precisa ver a refeição, né? Precisa saber como que está a alimentação. Porque a gente tem alimentos que fornecem o magnésio e a gente precisa ver se há necessidade de suplementar. Aí que a gente vai ver essa dosagem. Então, é particular né, para cada pessoa. Então, primeiro a gente calcula o quanto que ele consome dos alimentos para saber o quanto que a gente vai suplementar. Mas o magnésio é muito bom, ajuda bastante no funcionamento do organismo. tem a pergunta da Roberta Santos aqui. Roberta Santos, será que ela corre também? Será que é das nossas? Corre! Corre! Corre. Gosta, Tem bastante corredor aqui nessa live. a galera. Mel. Fez uma pergunta sobre o mel, aí eu ia te falar sobre isso. Pronto. Estão boicotando a nossa live? Não, e o pior, né? Como é a minha primeira vez e eu tô aqui morrendo nervosa, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Nossa, eu fiquei assim, mas não chegou. Nós temos 20 minutos ainda. Eu disse, nossa, o que foi que houve? Eu falei, fiz alguma coisa errada. Não, mas foi o próprio Instagram que derrubou, né? Tá vendo aí? Tá incomodando, hein? Você tá incomodando. A Fabi falou aí, deu uma caidinha. Deu uma caidinha, Fabi. A Fabi. Nós estamos aí firmes e fortes, voltamos aí com mais força ainda, né? A Roberta aí, ó, já voltou, então vamos responder. Nós estávamos na pergunta dela, né? Da Roberta sobre o treino. A gente estava falando que tinha bastante coisa aqui e tudo. Ela tinha feito uma pergunta se era interessante treinar. Roberta, pode refazer, por favor, para a gente aí? O treino em jejum, né? Acho que era treino em jejum. Roberta, faça de novo a pergunta. Ela falou aí, justo na minha. Foi ela, então. Que é isso mesmo, Roberta? É treinar em jejum? Treinar em jejum é bom para o emagrecimento? Ajuda muito. Né? Porque a gente vai. Porque, assim, na verdade, não é que treinar. O que acontece? A gente vai começar a gastar a energia que a gente guardou. Né? Então, nosso organismo começa a trabalhar, né, para gastar essa energia. Então, em vez dele consumir os alimentos, né, a energia que a gente acabou de consumir, ele vai gastar da reserva. A gente vai começar a gastar da reserva. Entendi. Lulu e Fabi. Deve ser um perfil compartilhado. Ana, como diminuir a ingestão de doce? Boa pergunta, né? A ingestão de doce. A gente, nossa, todo mundo pergunta do doce. Tem que realmente, aos poucos, né? A gente vai tirando o doce aos poucos. E o doce é tudo, né? É o açúcar, é o bolo, é a bala, né? Então, é o chocolate. Então, assim, como às vezes a pessoa tá muito acostumada com o doce. Então, ela vai tirando aos poucos, é o paladar, e vai se habituando com o paladar, vamos supor, de um chocolate 70%.
Um chocolate 80% cacau. Então tem que ser aos poucos. Mas falar que para tirar a vontade mesmo, a gente tem algumas ervas, né? O chá de hibisco, a gente recomenda para estar tomando, que dá uma amenizada no consumo de doce. A gente tem a camboja também, então é garcinha da Camboja, se eu não me engano. Então existem alguns chás aí que a gente pode estar fazendo uso para dar uma amenizada. Mas isso tem 60, 70% das pessoas, o doce está relacionado à ansiedade. Né? Então, a gente precisa aí tomar uns chazinhos de camomila, de melissa, né, para ir dando uma acalmada, para minimizar essa vontade do doce. Né? E também é importante a gente sempre ler os rótulos, porque às vezes a gente está achando que a gente está substituindo, né, vou citar o chocolate, que é o que eu mais olho nas prateleiras. Chocolate 70%. Aí você vira para ver a lista de ingredientes, tá lá, até massa de cacau, mas o segundo ingrediente é açúcar. Então é bom a gente sempre dar quem tá reduzindo o consumo de doce, dá uma lida nos ingredientes aí dos produtos para não estar consumindo, achando que está diminuindo e está consumindo o açúcar. Entendi. Falar em açúcar, a Rita perguntou aí, o açúcar acelera o envelhecimento? Então, o açúcar também, mas o açúcar na verdade, ele faz mal para todo o organismo, né? Então, o consumo excessivo de açúcar acaba prejudicando, sim, a saúde como um todo, né? Ele é de fácil absorção, fica na corrente sanguínea, então é complicado. Então, ele acelera, não é que ele acelera o envelhecimento, ele prejudica total a saúde. Entendi. É muita... O Fernando perguntou, e o mel? O mel é bom, tá? Assim, quando a gente fala em substituir o doce, né, o açúcar, se for com um adoçante, a gente prefere o stevia, que é natural, né, ou adoçar com o mel. O mel é natural, mas a gente tem que também tomar cuidado com a quantidade. Tudo moderado, mas o mel eu indico, sim, para estar adoçando, para estar fazendo sobremesas, né, para adoçar sobremesas. Eu até prefiro indicar o mel do que o adoçante. Entendi. A Neia está perguntando como conseguir beber café sem açúcar. É o aconselhável, né? É o aconselhável. Isso é difícil para muita gente, né? Porque o café ele já é amargo, né? Eu não tomo café. Eu nunca tomei café, eu não me adapto ao sabor do café. Então eu fico imaginando se eu tomasse café, quanto de açúcar eu iria colocar, porque eu acho ele muito, muito amargo, né? Um sabor bem característico. Então eu falo, toma café sem açúcar. Eu fico pensando, eu oriento tomar café sem açúcar, mas o café, para mim, meu paladar não aceita, né? Mas é complicado. Eu acho assim, vai diminuindo a quantidade do açúcar no café, né? Então, aos poucos, o paladar vai aceitando. Mas a dica é diminuir a quantidade de açúcar, né? Vai indo aos poucos. Tirar o açúcar do café do dia para a noite não adianta. Vai diminuindo. De uma forma geral. Tanto os chás eu faço consumo sem açúcar, né? Então, assim, tem que ir diminuindo. Aos poucos. Cada dia diminui um pouquinho essa quantidade. Gradativamente. Exato. A Estela quer saber aqui se anticoncepcional atrapalha no emagrecimento. O anticoncepcional depende da dosagem, né, de hormônio, né? Mas ele acaba não só o emagrecimento, né? Ele prejudica também muito a saúde da mulher, né? Inclusive, quem toma anticoncepcional, a gente costuma suplementar vitaminas e minerais, né? Porque nem tinham perguntado do magnésio, né? Então, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, a gente suplementa magnésio, a gente suplementa vitamina C, é um composto. Toma um monte de vitamina, porque o anticoncepcional atrapalha bastante o organismo, então acaba atrapalhando no emagrecimento também, porque às vezes a gente acaba inchando, né? A gente começa a reter líquido, vai de organismo para organismo, mas tem retenção de líquido, então incha,
né? Então acaba aí prejudicando. Entendi. O Ricardo Almeida, tá aqui, Almeida Ricardo, ele foi direto aqui, incisivo na pergunta. Coca-Cola, light ou zero? Nenhuma Eu sabia. Eu, Coca-Cola. eu ia me atrever a responder, mas O Coca-Cola. Assim, o refrigerante em geral, né, é muito prejudicial à saúde, é industrializado. Tudo que for industrializado contém muito conservante, né? A Coca Zero. A Coca Zero é riquíssima em sódio. Então, assim, faz mal para a saúde. A Coca Light, algum dos compostos ela tem menos, né? Não é que ela não tem. Então, algum dos ingredientes tem menos. Toda vez que falar em light, significa que eles diminuem a quantidade de algum ingrediente, né? E a zero, ela é zero açúcar, mas ela é rica em sódio. Então, né, se a gente for levar em consideração, nenhuma das duas, né? Se a gente for falar de refrigerante, nenhum dos refrigerantes é aconselhável. Muito conservante. beleza. Marco Almeida, carboidrato à noite engorda? Não. Depende da quantidade que você ingere, né? É o que eu falo, o carboidrato o pessoal tem muito medo do carboidrato, né? Então a gente pede para consumir moderadamente, né? Então a gente vê as porções indicadas para cada indivíduo e a gente prefere os carboidratos que fazem bem para a saúde. O que é carboidrato que fazem bem para a saúde? É aqueles que não vai ter o pico de insulina. Então, ele vai ter uma digestão mais longa. Então, a gente pede para um legumes, o integral, né? Então, a gente tira o carboidrato simples da alimentação. Aí sim, ok. A gente pode estar consumindo à noite. Moderado. Tudo moderado. A Fabi Moderado, a gente não faz tudo. A Fabi Quase colocou tudo. aqui que tá amando, precisa do segundo round dessa live. A gente precisa ter um outro tema e a gente vai. Essa Fabi. Não pode esgotar tudo na live só não, viu? O nosso tempo está caminhando já para o finalzinho, já, viu? Se contarmos aquilo que nós nos propomos a fazer do início aí, mesmo com esse intervalo, está indo. Eu não sei se ficou alguma pergunta aí que nós não respondemos. Ficou alguma pergunta aí? Se tiver, alguém tem direito a mais duas perguntas só. Vamos ver se, É, se pessoal, ficou o pessoal passando tá, alguma coisa. o pessoal participou ativamente. É aquilo que eu sempre falo nas minhas lives, nas minhas lives, a live é de vocês. É, é que não seria uma live se não tivesse eles assistindo, né? Seria apenas uma ligação por vídeo chamada, né? Mas então É, são eles os protagonistas das lives. Vamos lá, é. do que se ficou, podemos mandar. Se ficou, podemos mandar Pode, direct. Ah, pode mandar que eu respondo, você, né? você cobra em euro, dólar ou reais? Olha, Cada direct. eu, o dólar tá bom o negócio. Não, podem mandar pelo direct se tiver alguma dúvida, né? A minha página no Instagram de nutricionista, ela é nova, tem poucas publicações, mas podem tá mandando aí, conforme eu falei, eu já tenho 17, né? Termino a pós agora em setembro, se Deus quiser. Então a gente tá aí para tirar dúvida e ajudar o pessoal a ter uma alimentação mais saudável, qualidade de vida, né? O mais importante é a qualidade de vida. O emagrecimento, a hipertrofia vem como consequência, né? Então acho que a gente precisa ter mais qualidade de vida e consumir os alimentos moderadamente. Não sou tão crítica assim de tirar tudo de uma alimentação. Eu gosto de variar bastante. Muito bem. Como eu falei que teríamos duas perguntas, o Fernando está perguntando sobre o leite.
O O que, o que, leite, o que seria necessariamente, Fernando, sobre o leite? qualidade do leite, porque se for a qualidade do leite, esses leites de caixinha, nada Não. bom. Ah, então vamos ter que ir lá para minha terrinha, lá para Bahia, lá que a gente, Esses a leites de gente, caixinha hoje em dia, né, é complicado. Não, não tem. Eles colocam rico em vitamina isso, rico daquilo, fortalecido com isso, mas é complicado. ele falou aqui leite in natura. O leite, sim, o leite é uma ótima fonte, é excelente, né? Fonte, o leite in natura. Não, eu não tenho contraindicação. É proteína, precisamos da proteína. Tem mais uma aqui, pergunta do Marco Almeida. Terminar o dia em déficit calórico cataboliza? Sim, sim. Hum, Tá, a gente trabalha, né, falando, quando a gente fala nesse déficit calórico, então o que que acontece? A gente, é o que, eu vou usar até o termo, né, muita gente fala, que a vovó já falava, né, a gente acorda, come como um rei, almoça, agora nem eu lembro como que era o é, ditado, é rei, almoça príncipe e plebeu. seria mais ou menos isso. Todo mundo Então, já assim, ouviu isso, né? então, assim, do período da tarde para a noite, a gente começa a reduzir, né, a ingesta calórica para dar uma segurada. A gente vai passar um longo período em jejum, a gente já comeu o dia inteiro. E se a gente não tem uma atividade intensa, o nosso organismo vai trabalhar com o que a gente tem. Não vai, não vai ter a necessidade. A A Paty Patrícia respondeu, mendigo, é isso, a palavra fugiu. é É, um, é bem- é um ditado antigo, né? Mas que na crononutrição a gente fala muito sobre isso. Hum, o que seria a crononutrição? A A gente, curiosidade. a crononutrição, a gente trabalha com os nossos. Falar assim o básico. A gente tem o nosso relógio biológico, né? Então tá de dia, eu tenho que estar acordado, escurecer, eu tenho que dormir. Então, na crononutrição, a gente trabalha isso também. Tudo que a gente come durante o dia, o que a gente pode comer à noite, e na hora de dormir, a gente não come nada. Que é exatamente isso. A gente almoça, a gente toma café da manhã como um rei, almoça, aí vai caindo, Como vai. príncipe e janta como um mendigo. A doutora Então, Marli crononutrição é Parada assim. acabou de colocar aqui. A gente trabalha com isso, né? A gente tá de dia, a gente tá acordado, tá ativo, tá se alimentando. Vai escurecendo, a gente vai tendo o repouso. Ah, legal. Ana, temos aí mais 3 minutinhos. Eu quero te agradecer aí por aceitar esse desafio de estarmos aí fazendo essa live. Achei o tema interessante, a sua explanação foi fantástica, a participação dos nossos live espectadores, ó, essa palavra eu não sei se está certo, viu? É, foi fundamental aí. Eu prometo que estou pensando aí na nutricionista, assim como eu prometi na live passada com a Gisela que eu iria lá no Pilates, eu estou te prometendo. E vamos esperar que essa pandemia passe logo, né? Eu tenho procurado, assim, na medida do possível, trazer temas que contribua para a população como um todo, não é pelo fato de eu ser advogado que eu vou trazer temas relacionados ao mundo jurídico, né? Eu tenho assim me preocupado em trazer temas que eu vejo que está tendo uma certa repercussão. Nós já falamos aqui de violência doméstica, já falamos de racismo, né? Falamos de exercício físico, hoje nós já falamos aí da alimentação,
tem uma sugestão da nossa amiga Cláudia aí para falar sobre a importância da doação de sangue. Tem muitas pessoas que estão assim me procurando para falar de alguns temas, e essa minha preocupação é um pouco da minha contribuição para a sociedade, né, que merece que nós, formadores de opinião, estejamos assim passando essas informações para uma melhor harmonia, né, para uma melhor vivência, que vivamos em paz, né, vivamos melhor, com saúde e com muito amor. Então, fiquei bastante feliz com essa live de hoje. Vamos colocar ela lá no meu YouTube, né? Esqueci. Eu vou deixar disponibilizado, ver se tem como a gente mesclar as duas, né? E juntar, fazer um vídeo só. E vai estar lá quem quiser ver, assistir, compartilhar. Nós estamos aí à disposição. Então, registro aqui meu muito obrigado mesmo de coração a você. Parabéns, parabéns. Obrigado. E a palavra é sua aí para você se despedir dos nossos live espectadores. Eu agradeço a Fabi por ter me indicado, né? Foi o intermédio aí dela que a gente se conheceu. Muito bom, né? Obrigado por fazer essa live. A gente conversou, né, bastante. Eu falei que eu estava nervosa, você me deixou super tranquila, né? Então, tô assim, meio nervosa, mas eu estava muito mais quando a gente conversou pela primeira vez para falar da live. Agradeço muito mesmo de coração, né? Agradeço a todos que participaram, eu tentei divulgar aí o máximo que eu pude. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no direct que eu vou estar respondendo. E realmente eu dei uma olhada, né, nas suas lives, são temas interessantes. O que precisar também, estou aqui à disposição, né, para a gente estar aí orientando, levando mais orientação para as pessoas, né? E, assim, obrigada mesmo, de coração. Fiquei feliz em fazer a live. Sou meio tímida, Eu quero ver a próxima, hein? então tá mais familiarizada. É isso aí, vamos ver um tema legal aí, vamos voltar a fazer outras lives aí para discutirmos, que é melhor do que estar ouvindo tragédia, né? Tá vendo essas desgraças que os jornais têm divulgado. Então é muito É melhor, muita muito informação, mais saudável. muita Né? informação contraditória, né? E se Deus quiser, isso vai acabar e a gente vai estar todo mundo aí bem, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, da saúde mental, da saúde física, né? É um conjunto. Nosso organismo não funciona uma parte, a outra não. Tem que estar tudo funcionando direitinho para a gente se sentir bem, né? Para a gente prevenir doenças. Exatamente. Aí eu já vou aproveitar e pedir aí ao pessoal que me segue para seguir a Ana aí, né? Certamente vocês vão ter muitas postagens legais aí, tá bom? E o pessoal da Ana Obrigada. me siga cá também. Vamos fazer uma troca de De seguidores aí. público. A gente está passando informação. Exatamente. E o nosso canal lá no YouTube está à disposição. Gente, Tá? gratidão. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Tchau.